Mais um episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, só que dessa vez em uma semana muito difícil para os fãs do Satoru Gojo. E olha que semana difícil, viu? Porque quem tá acompanhando o mangá sabe muito bem do que eu tô falando. Mas antes da gente conferir toda essa maré de azar que o nosso Gojão da Massa passou no episódio 9, peço de coração para você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e se possível, deixar seu like para você não acabar entrando em nenhuma estação de Shibuya. Agora, chega de ficar jogando o reino da prisão na frente dos outros e bora pro vídeo. Começamos o episódio de uma forma bem peculiar que me lembrou aqueles documentários lá da primeira década dos anos 2000. E não, eu não sou velho não, mas nessas entrevistas tinha alguns estudantes e amigos do Satoru Gojo, onde eles davam sua opinião sobre o feiticeiro. Alguns achavam ele um cara maneiro, legal, outros dizem que ele é de fato o mais forte, e outros dizem que ele não passa de um idiota egoísta. De qualquer modo, uma coisa não dá pra negar: quando esse homem suspira, quem fica sem fôlego é você. Mas no geral, quem sentiu falta do Satoru Gojo no último episódio, nesse daqui não pôde nem reclamar, porque o Gojo foi a estrela do show desde os primeiros minutos até os últimos segundos. De primeira, o cara vira pro Hanami e diz como aquela era a terceira vez em que eles se encontram, ele fará questão de que ela seja a última. Nisso daí, o Hanami já treme na base e o jogo decide enfrentar cara a cara o Gojo. E nessa brincadeira já sabem, né? Foi virada de braço, levantamento de vulcão e daí em diante. E depois de ver o jogo ser completamente amassado pelo feiticeiro dos 6 olhos, Hanami chega à conclusão de que o que ele tinha lhe dito no primeiro momento, na verdade, era um blefe. Ele não seria o seu primeiro alvo. Por consequência, a maldição desativa sua amplificação de domínio, que funcionava como um tipo de proteção contra os ataques do Satoru Gojo, e ativa a sua técnica inata com o propósito de tentar pegá-lo desprevenido, já que ele estava sem a sua barreira e contava apenas com as artes marciais e as bases da técnica Jujutsu. Porém, pra que ele fez isso, mano? Só foi pra deixar o Gojo coringado das ideias e partir pra cima dele com toda a sua fúria e ir direto nos seus pontos fracos, que eram aquelas raízes localizadas na região dos seus olhos. Logo na hora, o Gojo já agarra as duas raízes e arranca com toda a sua força sem qualquer piedade. Quem estava assistindo aí ficou um pouco desconfortável, porque demonstra que o Gojo tem de bonito, ele tem de agressivo. Só que enquanto o Hanami e o jogo apanhavam feito dois condenados na linha de frente contra o Gojo, o Chozo ficava na retaguarda, agindo feito um sniper por trás da multidão. Mas mesmo assim, ele ainda foi notado pelo feiticeiro dos 6 olhos, que faz uma consideração bastante interessante. Ele diz que o Chozo não era humano e muito menos uma maldição, ou seja, ele estava mais próximo de ser um híbrido entre os dois. Mas como o Hanami e o jogo estavam um verdadeiro pé no saco, só atacando pelas beiradas, o Gojo resolve dar um fim a essa situação no mínimo incômoda, e ele aproveita o Hanami já enfraquecido para colocar a maldição contra a parede e pressioná-lo com sua barreira do infinito até não restar nem poeira da maldição. Detalhe que pra mim, essa cena, tirando o arco do passado do Gojo, foi a melhor até agora desses episódios que estão se passando em Shibuya. Mas bom, Gojo coringado, Hanami exorcizado e jogo apavorado só poderiam indicar uma coisa: de que a partir de agora, o careca cabeça de vulcão seria perseguido até o final de sua vida. E ele já estava assustado desde quando ele falou com o Geto, que tinha lhe dito que ele precisaria suportar o Gojo durante 1 minuto. Uma quantidade de tempo que significaria que ele não veria o sol nascer no dia seguinte. Então, a melhor estratégia que ele adotou foi correr o mais longe que ele podia do Gojo enquanto jogava os civis bem na sua direção. Quando tudo parecia perdido para o time das maldições, ele, o mais odiado de Jujutsu Kaisen, aparece com um trem lotado de humanos transfigurados que já invadem a estação, atacando e causando um estrago nos civis que estavam ao redor do Satoru Gojo.
Para piorar, o Mahito ainda se une ao Choso e os dois juntos levam milhares para o Vasco na esperança de que o time saia da zona de rebaixamento e ainda contando que o Gojo não ativasse nenhuma expansão de domínio, já que se ele fizesse isso, o que estava ruim para as pessoas comuns viraria um verdadeiro desastre. Contudo, bem diferente do Itadori, que costuma ser um coração mole, o Gojo não se desespera, não perde o controle da situação e analisa tudo com muita calma. E a partir disso, ele faz o maior feito de velocidade já observado até então. E se tinha ali no meio da multidão algum civil fantasiado de Coringa, saibam que quem foi feito de palhaço foram as maldições. Quando elas perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. O Gojo faz uma expansão de domínio de 0.2 segundos que permite a ele aniquilar 1000 humanos transfigurados e ainda não causar danos severos aos não feiticeiros que estavam ali dentro da estação. E se ele tivesse expandido seu domínio por mais tempo, com certeza aquelas pessoas que já tinham recebido uma informação equivalente a 6 meses de tempo não conseguiriam reintegrar a nossa sociedade. Então, depois do vapo-vapo nos humanos transfigurados, o Gojo sai só na fumaça, todo cansado, suado, mas pelo menos agora ele poderia lidar com um verdadeiro problema, que era o Mahito, o jogo e o Choso. Porém, quando ele coloca o pé para tocar o terror nas maldições, do nada, um misterioso cubo 4x4 que ninguém pediu para aparecer surge na sua frente e na hora que ele tenta correr, ele ouve uma voz que trouxe as memórias da época de sua juventude. Aquela voz era de ninguém mais, ninguém menos do que o seu Geto, o melhor amigo que o Gojo teve durante toda a sua vida. Só que mal deu tempo para eles conversarem, porque aquele cubo se abre, revelando um olho muito feio que fica com ciúme dos olhos do Satoru Gojo e não desvia o olhar dele de forma alguma. E para piorar, o cubo se divide em algumas partes que vão pelas laterais do Satoru Gojo e imobilizam o feiticeiro, impedindo que ele utilizasse sua energia amaldiçoada. E mesmo que a sua técnica e todos os seus sentidos indicassem que aquele na sua frente era o Suguru Geto, algo na essência da alma do Gojo dizia que era impossível daquele sujeito ser o seu amigo. Tinha algo muito errado por trás dele. E pelo visto, realmente o feiticeiro estava certo, porque o Geto tira o capacete e revela que o verdadeiro vilão esse tempo inteiro era um cérebro que escovava o dente 3 vezes por dia. Mas e vocês? Curtiram o plot e a revelação de que o Geto não era o Geto? Acham que o Satoru Gojo está em uma maré de azar ou o que está acontecendo com ele é só uma coincidência do destino? Me digam aqui nos comentários. E no próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre esse aparelho do Mekamaru que apareceu no ouvido do Itadori. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!